Hoje eu vou ensinar vocês a fazer tapete em ponto filé. Ponto filé é quando a gente faz esses tapetes em blocos, em bloquinhos de ponto alto. Então, assim, eu vou mostrar o jeito que eu faço, porque eu faço contando por blocos a partir do centro do desenho. Então, eu acho o centro do meu... esse daqui é um gráfico espelhado. É um gráfico de ponto filé espelhado. Porque o que é espelhado? Ele tem os dois lados, é o mesmo desenho. Tanto direita e esquerda e de baixo para cima, né? Então, tanto na horizontal quanto na vertical, ele vai ter o mesmo desenho. Se eu pegar esse desenho aqui, inverter e virar aqui, ele vai ser igual. E aqui também. Então, por que eu resolvi mostrar como que faz? Porque geralmente os gráficos de ponto filé espelhado, ele só vem um quarto do gráfico. Então, ele só vai vir essa parte aqui, você só vai ver o desenho dessa parte. E muita gente não sabe como fazer para espelhar ele, né? Para tá formando o desenho completo. Alguns gráficos vem inteiro, vem o desenho inteiro. Aí você só vai copiando e vai fazendo, porque lá é assim, geralmente o gráfico do ponto filé, ele é um gráfico quadriculado, né, com quadradinhos, sim, quadriculado, e dentro de cada quadradinho tem dois risquinhos, que é o ponto alto. Então, cada risquinho do quadradinho é um ponto alto, e dentro do quadradinho fechado tem dois pontos altos. Rebobina. Então, a gente pode pegar um gráfico, pode ser um gráfico de bordado em ponto cruz, por exemplo. Lá no bordado em ponto cruz, lá no gráfico, nas revistas ou um gráfico da internet, vai ter os quadradinhos com um xizinho, né? Então, aonde não tem xizinho, a gente não borda. Onde tem xizinho, a gente borda. É a mesma coisa, só que ao invés de fazer o bordado com xizinho, a gente faz o crochê. Onde não tem xizinho, a gente faz o quadradinho vazio. Aonde tem um xizinho, no nosso caso, no crochê, a gente faz dois pontos altos. Então, a gente tem o quadradinho formado em crochê, em ponto alto, e a gente preenche ele com dois pontos altos. Isso é o ponto filé. Tem gráficos que formam desenhos que não são espelhados como esse, né? Aí aqui é por exemplo, uma flor deitada. Então, ela começa com um galho e aí vai formando a flor. Aí a gente tem que seguir exatamente, a gente tem que seguir o gráfico inteiro, tem que ler o gráfico inteiro para conseguir fazer. O gráfico espelhado, ele é mais fácil, porque eu tô fazendo aqui, eu acho o meu centro. Aí eu tô fazendo aqui o crochê. Na próxima, eu só vou contar quantos bloquinhos eu tenho que fazer antes desse que eu comecei, né? Sigo ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu acompanho o gráfico lá. Tem ainda um bloco que a gente chama no ponto filé, a gente chama bloco. Então, eu tenho um bloco a mais à esquerda. A minha referência vai ser sempre o centro, o meio. Tudo que eu vou contar para a direita ou para a esquerda, eu estou usando essa carreira do meio como referência. Ele sempre vai ter um meio aqui e ter um meio aqui, ó. No caso aqui, o meu meio, eu tenho um guia. E eu vou marcar. Vou marcar com, aqui no meu caso, eu marco com um pedacinho de barbante. Então, eu sei, passei do meio, então eu vou ter que repetir aqui o que eu repeti aqui, só que ao contrário, né? Tá, aí eu vou fazendo. Quando chegar na próxima carreira, eu vou ver lá no gráfico, eu tenho que fazer um a mais. Na próxima carreira, eu só tenho que repetir a carreira. Na próxima, eu tenho que começar 3 blocos antes, 2 preenchidos e um vazio. Então, eu só vou olhar lá no gráfico vou contar quantos bloquinhos eu tenho. Eu não preciso contar quantos pontos, porque eu já sei que é um ponto alto sobre ponto alto, sempre. Aí eu vou fazendo. Quando eu chego aqui no meio,
eu já não vou nem precisar mais olhar o gráfico, porque eu só vou repetir aqui o que eu fiz aqui, só que é o inverso. Então, essa minha primeira carreira vai ser a última que eu fiz aqui. A segunda vai ser a penúltima que eu fiz aqui. A terceira vai ser a antepenúltima. Eu vou repetindo aqui na frente o que eu fiz aqui. Quando chega aqui, é mais fácil porque eu já vou copiar, só vou copiar o que eu já tenho aqui. Então, essa parte de cima, a segunda parte, a gente faz muito mais rápido, porque eu já não vou mais precisar olhar no gráfico. Vamos iniciar com 75 correntinhas. Ok, fiz as 75 correntinhas. Agora, nós vamos fazer 3 correntinhas, que seria o primeiro ponto alto. Vou pegar aqui na quarta correntinha e levantar o segundo ponto alto. E vou completar essa carreira toda de pontos altos. Essa carreira e a próxima, elas serão será toda pontos altos. Eu voltei aqui no final dessa primeira carreira para mostrar como que eu vou fazer o início da próxima. Então, eu levanto 3 correntinhas, giro e recomeço. Então, aqui eu vou repetir. Essa carreira também é toda de pontos altos. Vou adiantar aqui e já volto. Cheguei no final da segunda carreira, vou fazer a mesma coisa. Levanto 3 correntinhas, giro para recomeçar a próxima. Aí, nessa carreira aqui, vai ser um pouquinho diferente. Então, eu vou levantar 4 pontos altos, que é para formar aquela nossa coluna lateral. Depois, eu vou fazer bloquinhos vazios. O tapete é baseado todo em bloquinhos. Então, a gente vai fazer... Agora, para formar os bloquinhos, nós vamos fazer 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base, vou aqui no terceiro furinho, e levanto um ponto alto. Novamente, 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas de base, levanto um ponto alto. Quando eu chegar lá no finalzinho da carreira, eu faço os 4 pontos altos para formar a coluna lateral, igual aqui no início. Cheguei aqui no final, fiz os meus 4 pontos altos para formar a coluna. Vou fazer as 3 correntinhas para levantar, como se fosse um ponto alto falso, né? Completo aqui, faço os 4 pontos altos. Aí, eu vou fazendo os bloquinhos até, né, completo, que é a carreira. Aí, eu vou achar o meio, o centro do meu tapete. Aqui, ó. Sempre vai dar números ímpares de bloquinhos vazios. Tem que dar ímpar. Pra eu achar o centro aqui, ó. Tá vendo? Tem que ficar um no meio. Tem que dar ímpar. Porque esse aqui vai ser o meu centro. Então, vou aqui concluir essa carreira, que ó, concluí a carreira, achei o centro, o meio do meu tapete. E agora, eu vou começar a preencher os bloquinhos. Aqui, ó, primeira carreira, achei o centro. Agora, na primeira carreira, eu sei que eu tenho que deixar 3 bloquinhos vazios no centro. E antes de chegar nesses bloquinhos, eu tenho que preencher 2 bloquinhos. Então, a contagem vai ser sempre assim. Eu acho o centro e conto quantos bloquinhos cheios eu tenho à direita para começar a preencher os bloquinhos e formar o desenho.
Então, aqui no caso, eu tenho que fazer 2 bloquinhos cheios e um vazio antes de chegar no centro, né? Aí, o bloquinho do centro será vazio. Agora, esse próximo bloquinho será vazio. E o bloco do meio também será vazio. Tá vendo que tá marcado aqui, ó? Esse bloquinho do meio, ele é o centro do meu gráfico. O centro na horizontal. Aliás, o centro na vertical, né? Quando chegar lá no meio da flor, será o centro na horizontal. Então, esse é o centro da vertical. Eu vou usar ele como base. Tudo que eu fizer daqui do centro para a direita, no início, eu vou repetir a partir dele do lado direito, do lado esquerdo. Então, lado direito e lado esquerdo será igual, né? Será espelhado, por isso que chama gráfico espelhado. Terminei a primeira carreira, já dei início à segunda carreira, cheguei aqui, ó, agora eu vou olhar lá no meu tapete guia, que eu tô copiando, poderia ser o gráfico, e aqui, ó, eu só vou fazer um bloquinho a mais no início. Então, olha ali, tem um bloquinho a mais no início, então, eu vou começar aqui, ó, vou começar um bloquinho antes da carreira anterior. Preenchi esse bloquinho, agora eu vou levantar ponto alto sobre ponto alto. Não preciso contar quantos pontos tem, nem quantos bloquinhos eu tenho dentro para formar a pétala. Eu só vou fazer ponto alto sobre ponto alto, vai dar sempre certinho. Só vou contar blocos a mais e blocos a menos. Terminei a segunda carreira, já dei início à terceira carreira. Só vou olhar aqui, ó, quantos blocos eu tenho que fazer. Preciso fazer blocos a mais ou a menos? Não. Só vou repetir o que eu tinha feito na segunda carreira. Então, a terceira vai ser igual à segunda. Então, gente, eu não tenho gráfico desse tapete porque faz muitos anos que eu fiz ele. Mas eu vou disponibilizar na descrição um muito parecido, ele só tem uma carreira de diferença. Então, ó, terminei a terceira carreira, já vou dar início à quarta. Acho que vocês já deu para entender, né, gente? Vocês só vão contar os bloquinhos, aqui, ó, no caso, eu preciso começar 3 bloquinhos antes. Porém, serão 2 bloquinhos preenchidos, aí eu vou ter um intervalo e continuo com pontos altos e repito isso após o centro. E repito ao inverso, né, ao contrário, porque ele é espelhado. Então, vou começar aqui, ó. Vou completar 2 bloquinhos cheios, deixar um vazio. E repito os pontos altos sobre ponto alto, até chegar no centro. Depois, eu vou repetir isso tudo ao contrário, espelhado. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clicando aí no botãozinho vermelho. Se inscreva para ajudar o canal a crescer e para eu estar trazendo novos vídeos sempre. Vou completar essa carreira e já volto com vocês. Terminei a minha quarta carreira e já vou dar início à quinta.
Então, fiz aqui, ó, os bloquinhos, completei a carreira. Repeti, o que eu fiz no início é repetir ao contrário do outro lado, né, do lado esquerdo. Então, começando a próxima carreira, a quinta carreira. Nessa carreira, eu tenho um bloquinho a mais no início. E o meu espaçamento aqui, meu bloquinho de espaçamento, ele tá mais pra frente. Então, tá um bloquinho à frente. Vou fazendo aqui. Comecei um bloquinho antes do que eu tinha começado na carreira anterior. Vou completar a carreira com pontos altos sobre pontos altos. Só observem que o bloquinho de espaçamento tá no bloco da frente dessa vez. Aqui, ó, vou completar dessa vez. Eu fecho aqui esse bloquinho. E o bloco da frente é que será vazio, que será o bloco de espaçamento. São esses bloquinhos de espaçamento que formam um desenho. É como se fosse o contorno da pétala. Agora, eu vou completar com pontos altos até chegar no centro. E depois eu repito. Espelho do lado esquerdo. Terminei a carreira. Vou dar início à próxima carreira. Carreira 6. Na carreira 6, eu vou repetir o início. Porém, o bloquinho também mudou de lugar. Terminei a carreira 6. Já vou dar andamento à carreira 7. Carreira 7, eu começo o miolo. Ele tem um bloquinho a menos e lá na frente ele tem um bloquinho a mais. O bloquinho termina em cima do espaçamento anterior. Deixo 2 bloquinhos vazios e o bloquinho cheio dessa vez vai ser bem no centro. Então, vamos lá. Vamos começar com um bloquinho a menos a carreira. Terminei a carreira. Tá vendo? Com um bloquinho a menos aqui, preenchido. Agora, na próxima carreira também vai ter um bloquinho a menos, na carreira 8, porque eu preciso formar esse movimento da pétala. A pétala precisa ficar arredondada. E lá no centro agora, vai ter dois bloquinhos cheios no centro para formar o miolo, que o miolo é redondo, só que ele é cheio de bloquinhos, né? E é intercalando, um bloquinho sim, um bloquinho não. Então, eu vou vir aqui, ó, começar um bloquinho a menos. Quando eu chego lá no final da pétala, vai ficar igual, né? Faço um bloquinho vazio, um bloquinho cheio, um bloquinho vazio. Aqui, ó, terminei essa carreira. Tá vendo, ó? O miolo é assim, ó, composto de bloquinhos intercalados, bloquinho cheio e bloquinho vazio. Então, vamos para a próxima carreira agora. Próxima carreira vai ter 3 bloquinhos do miolo.
Então, aqui no início, ó, um bloquinho a menos no início da pétala e um bloquinho a menos no final da pétala. Faço os bloquinhos intercalados para formar o miolo. Aqui, ó, um bloquinho a menos, completo com pontos altos, e vou ter um bloquinho a menos no final da pétala também. E já vou terminar essa pétala. Terminei essa carreira. Olha aqui o que eu tava falando, eu tenho um bloquinho a menos no início e um bloquinho a menos no final, completo com os bloquinhos do miolo, que nessa carreira foram 3 bloquinhos do miolo. E já vou dar início à carreira 10. Carreira 10 é a central. Vendo? Eu tenho uma pétala guia aqui, que é como se fosse uma pétala dobrada. E vou completar com 2 bloquinhos cheios no miolo. Terminei aqui a carreira central. Vocês observem que o meu tapete guia, ele é um tapete oval. Então, por isso que essa pétala, ela vai até o início ali, até encontrar aqui no arco, né, para formar o tapete oval. Mas a gente tá fazendo um tapete retangular, por isso, a gente só vai fazer 3 bloquinhos aqui. Tá vendo? Para ele ficar aqui, ó, na mesma direção, onde termina a pétala de baixo, eu vou terminar essa pétala guia. São 3 bloquinhos somente. Terminei a 10ª carreira. Agora, a gente vai repetir o que a gente fez abaixo dessa carreira central, a gente vai repetir em cima. Então, a carreira 11, ela vai ser igual à carreira 9. Vamos copiar igualzinho o que a gente fez na carreira 9, a gente vai copiar agora na carreira 11. E o que a gente fez na carreira 8, a gente vai fazer na carreira 12. O que a gente fez na carreira 7, a gente vai fazer na carreira 13. E assim por diante, até terminar a outra parte da flor. Tá vendo como é fácil? É só ir agora copiando o que tem aqui nessa carreira, eu vou copiar na próxima. Carreira 11 será carreira 9, carreira 12 será carreira 8, e assim por diante. Gente, é muito fácil. É só essa primeira parte até vocês entenderem, depois é só copiar. Terminei a flor, eu vou fazer essas 2 carreiras de blocos vazios e vou repetir o desenho ou terminar o tapete completando com essas carreiras de bloco cheio. No caso, se vocês quiserem deixar desse tamanho, agora vocês só vão fazer as 2 carreiras de ponto fechado, como a gente fez no início, e vai deixar o tapetinho assim. Ou vai completar, a partir dessas 2 carreiras de bloquinhos vazios, vocês vão começar a repetir o gráfico. E vocês podem repetir quantas vezes quiserem. E aqui, ó, eu já tô terminando o meu segundo desenho. Eu vou fazer 2 desenhos para esse tapete. E essa parte é muito fácil, gente, porque agora é só copiar o que tem embaixo. Nem precisa mais olhar em gráfico, não preciso mais do tapete guia. Eu vou copiar do próprio tapete. Então, agora vai muito mais rápido. É rapidinho. Esse tapete, ele é bastante econômico. Do jeito que ele tá aqui, ó, que eu não vou fazer bico nesse tapete. Ele vai ficar assim, só com essa beiradinha em pontos altos. Ele ficou com 312 gramas. Eu tô terminando aqui, mas eu já pesei um pronto. Ele tem 312 gramas. Aqui, ó, eu só vou fazer agora essas 2 carreiras de ponto alto. Vou completar aqui.
E assim, esse eu não vou fazer bico, porque a cliente quer desse jeito, porque com um rolo de barbante de 700 metros eu vou conseguir fazer 2 tapetes. Então, ela quer assim, se vocês quiserem fazer um bico, aí fica a critério de vocês. Tá vendo? Super fácil, só 2 pontos altos na corrente, um ponto alto sobre ponto alto. Terminei aqui, ó, a carreira. Agora, como eu falei, vocês podem estar fazendo um bico, ou pode estar fazendo só uma carreira de pontos baixos para estar acertando as laterais aqui, para ele ficar bem certinho, né? 2 carreiras de ponto baixo. Fica lindo, nem precisa fazer bico. Eu já fiz um tapete assim, já mostrei pra vocês em foto. E é isso, nosso tapete de ponto filé. Se vocês quiserem aprender o tapete oval, coloca aí nos comentários pra mim, que aí eu trago detalhado o tapete oval com o mesmo desenho de flor.